A graça e a paz do Senhor Jesus, queridos alunos do Cursão, aqui é o pastor Renan e eu quero hoje compartilhar com você a respeito de princípios da palavra de Deus, princípios de revelação da palavra do Senhor. Sabe, nesses dias nós decidimos gravar essas aulas para abençoar você como aluno, nesse tempo que nós estamos aqui em paralisação devido ao jejum, lembrando que as nossas aulas vão retornar no dia 15 de abril. E eu quero então poder levar você, estimular você a se recordar desses princípios, dessas aulas que você já aprendeu. Então quero compartilhar com você esse vídeo e eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida, amém? Olha só, a palavra do Senhor nos diz aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. O homem é espírito, alma e corpo. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, vosso espírito, alma e corpo, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus. Sabe, esse texto deixa para nós de maneira clara, evidente, que nós somos um ser triuno. Lembre-se disso, você é um espírito que tem uma alma e habita em um corpo. A palavra do Senhor está dizendo isso. Então nós somos um ser triuno. Lembre-se também que a Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, verso 12, pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada do que qualquer espada de dois gumes, ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito. Então para nós está claro, mediante a palavra do Senhor, que nós somos então esse ser triuno. Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Nós sabemos que, infelizmente, devido ao pecado, ele atingiu todo o nosso ser. Quando o homem pecou, você lembra da história lá do Jardim do Éden, o homem pecou contra Deus. E a Bíblia diz então que ao comer ali da árvore do conhecimento do bem e do mal, o espírito do homem tornou-se morto para Deus. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, sabe? Deus é espírito e ele nos criou para relacionar com ele. Por isso nos criou um ser espiritual. E é importante você entender que o pecado atingiu o seu espírito, tornando-se morto para Deus, atingiu também a sua alma, trazendo traumas, tormentos, medos, complexos, feridas emocionais. E também o pecado atingiu o seu corpo, trazendo enfermidades, morte prematura, maldições hereditárias, tudo isso para mostrar que a consequência do pecado, ela atingiu tanto o seu espírito, quanto a sua alma e o seu corpo. E eu quero ilustrar para você aqui, nesse simples exemplo, o que é então um ser triuno. Sabe, imagina que esse ovo aqui é o homem na sua integridade. Aqui, a casca é a parte mais exterior, que representa o nosso corpo. Nós temos aqui a parte que é a clara. A clara, ela representa a nossa alma. E aqui a gema, ela representa o nosso espírito, aquela parte mais interior do nosso ser. Aqui é apenas uma representação para que você entenda melhor. Então, como eu estava dizendo, o pecado ele atingiu todo o nosso ser. E uma vez que nós nascemos de novo, amém? Diga amém onde você está aí, você nasceu de novo. Você que entregou a vida para Jesus, você foi regenerado. E a vontade de Deus é que eu e você agora sejamos conduzidos, dirigidos pelo Espírito Santo que agora habita em nós. Habita onde em nós? No nosso corpo? Na nossa alma? Não, habita no nosso espírito. Você nasceu de novo no seu espírito. E por que é tão importante você então saber a diferença entre alma e espírito? Eu vou elencar aqui para você algumas razões pela qual você deve perceber essa diferença entre o seu espírito e a sua alma. Primeira coisa, a Bíblia diz em João capítulo 4, verso 24, que Deus é espírito. Ou seja, para que possamos ter então contato com Deus, que é espírito, nós precisamos ser um ser espiritual. Por isso que quando Deus nos criou lá em Gênesis 1, 26, a Bíblia diz que Deus falou, olha, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Isso significa o quê? Que Deus, sendo um ser espiritual, Ele nos criou também um ser espiritual para que possamos ter relacionamento com Ele. Você só pode ter comunhão com o seu semelhante. Você só pode conhecer a Deus através do Espírito. E uma vez que o seu espírito estava morto por causa do pecado, uma vez agora regenerado, uma vez agora que você nasceu de novo, você agora está apto a ter relacionamento com Deus. Sabe, não precisamos viver, sabe, com os nossos olhos nem ouvidos
e também nossos ouvidos naturais para que possamos detectar aquilo que é o nosso espírito. As coisas do espírito são discernidas no nosso espírito, não é discernido na nossa alma e nem no nosso corpo. Segunda razão, o novo nascimento acontece aonde? O novo nascimento acontece no espírito. A Bíblia diz em João 3 verso 6, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do espírito é espírito. Então, quando o homem pecou, quando Adão pecou, ele entrou na morte. A morte entrou na vida do homem. E a consequência, o salário do pecado é a morte. Hoje o homem natural, ele tem um espírito, mas está amortecido para com Deus. Então, quando você entregou a vida para Jesus, você nasceu de novo. Aonde? No seu espírito. Por isso que o Senhor vai dizer a Nicodemos, né? Aqui em João capítulo 3, Jesus está falando com Nicodemos. Olha, ele disse, olha, importa-vos nascer de novo. Então, imagine que você era como um rádio, e esse rádio, dentro desse rádio, ele tem uma pecinha chamada receptor. Sabe, talvez lá na casa da sua avó tem aqueles radinhos antigos, onde você sintonizava, você girava uma bolinha, você sintonizava a rádio. E aí, quando você sintonizava a rádio, o som, então, começava a ser emitido. Você é como um rádio, que o receptor estava quebrado, você era incapaz de sintonizar as ondas do Espírito. Você era incapaz de ter relacionamento com Deus, porque o rádio estava quebrado. O nascer de novo significa que aquele receptor, ele foi trocado, ele foi consertado. E assim é o nosso espírito. Nosso espírito estava morto para com Deus e você nasceu de novo aonde? No seu espírito. Por isso você pode ter comunhão com Deus. Terceira razão, o conhecimento espiritual é adquirido no espírito. Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. Ora, o homem natural, quem que é o homem natural? É importante dizer isso. O homem natural é aquele que vive apenas na alma e no corpo. Ele não nasceu de novo ainda. Ele não teve uma experiência de regeneração. Então presta atenção no que a Bíblia está dizendo. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura e não pode entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Então por que o homem caído, por que o homem no mundo, ele não pode compreender as coisas de Deus? Porque ele está morto espiritualmente, o espírito dele está morto. Compreenderam? Então, outra razão. A adoração verdadeira ela é feita no Espírito. Então nós estamos falando para vocês, estou mostrando aqui para você a importância de você diferenciar o que é do Espírito e o que é da alma. Eu disse para você então que a verdadeira adoração ela é feita onde? No Espírito. João 4, 24. Deus é Espírito e é necessário que os que o adoram, adorem em Espírito e em verdade. Sabe, Deus é Espírito, querido. Por isso ele deve ser adorado por meio do nosso espírito. Não é uma questão de forma, mas de origem. É aonde que está, de onde surge a nossa adoração. Sabe, você pode ter uma adoração apenas do corpo, ou apenas uma expressão da sua alma, mas a verdadeira adoração acontece no espírito. Sabe, se nós falharmos em percebermos o nosso próprio espírito, a nossa adoração ela vai ser comprometida. O máximo que nós poderemos ter, querido, é o que nós podemos alcançar, é um louvor no nível da mente, no nível da alma, das emoções, mas a verdadeira adoração acontece no Espírito, porque você nasceu de novo, você agora pode adorar o Senhor genuinamente. Quinta razão, devemos orar sem cessar no Espírito. O apóstolo Paulo nos diz aqui em Efésios capítulo 6, verso 18, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para o mesmo fim, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então presta atenção, o apóstolo Paulo, ele está dizendo que nós devemos orar sem cessar aonde? No Espírito. A oração que toca a Deus é a oração que nós fazemos da parte do Espírito. Então por isso que a Bíblia está dizendo que você deve orar sem cessar. Para orar no Espírito, nós não precisamos usar necessariamente. E aí daqui a pouco nós vamos falar a respeito da oração em línguas, por exemplo. A Bíblia diz que quando nós oramos em língua, nós oramos de fato. Então percebe? A verdadeira oração, e nós somos exortados a isso, é orarmos com o nosso espírito. Genuinamente no espírito. Toda a vida cristã, você precisa entender isso, querido. Toda a vida cristã consiste em aprendermos a exercitar o nosso espírito.
que foi recriado. Por quê? Porque a vida cristã é uma vida no Espírito, amado. Então você precisa aprender a discernir o seu espírito. Você precisa entender que a todo tempo você deve orar no Espírito. A Bíblia diz também, aqui um sexto ponto, que somos exortados a andar no Espírito. Olha o que a Bíblia diz, Gálatas 5,16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Toda a vida cristã, querido, presta muita atenção nisso, consiste em você aprender a discernir o que é da sua alma e o que é do Espírito. Quanto mais você consegue discernir o que é do Espírito e o que é da alma, mais você vai ter revelação, mais você vai ter sucesso na sua caminhada cristã. Então, uma vez que nós somos exortados a andar no Espírito, significa que eu sou guiado pelo Espírito. Eu não sou guiado pelo que eu vejo, eu não sou guiado pelas minhas emoções, eu não sou guiado pelos meus sentimentos ou pelos meus impulsos do corpo. Eu ando por meio do Espírito, eu sou guiado pelo Espírito de Deus. A Bíblia diz também que aqui a sétima razão que você deve ter para você separar daquilo que é a alma do Espírito é que nós servimos a Deus no Espírito. Romanos 1,9. Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho do seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Então, olha só, a maneira de servirmos a Deus é exercitando o nosso espírito. Somente por meio do nosso espírito nós podemos conhecer o coração de Deus. Você vai compreender que a verdadeira revelação, o verdadeiro entendimento espiritual acontece no Espírito. A Bíblia vai dizer em João 16,13, diz que o Espírito da verdade nos guiará a toda verdade. Olha só, como que o Espírito nos guia a toda verdade? A Bíblia vai dizer que é falando conosco através do nosso Espírito. Então, presta atenção nisso, é muito importante. Eu considero essa uma das matérias mais importantes que você vai ter no cursão, e eu vou dizer mais, para toda a sua vida. Lembrando que a minha intenção aqui não é ministrar o cursão novamente para você, não é compartilhar novamente essa matéria com você, é na verdade fazer um resumo, é ajudar você a se lembrar daquilo que você já aprendeu. Como que eu posso então discernir o Espírito? Primeira coisa, evidentemente nós não somos apenas Espírito, nós somos alma e corpo. Lembra? Repete aí comigo onde você está, fala assim, eu sou um Espírito, eu tenho uma alma e eu habito em um corpo, ou seja, você é um ser triuno, mas a verdadeira vida está no seu espírito, amém? Olha só, veja que ele também diz que veja que o apóstolo Paulo está dizendo aqui em Romanos capítulo 7, verso 18, porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, ou seja, Paulo, ele entende, ele está dizendo para nós que existe uma carne. Agora, o fato de nós separarmos, é importante você entender isso, não é que é 3 pessoas aí vivendo dentro de você, não, você é um ser triuno. Nós fazemos essa diferenciação para te ajudar no entendimento. O fato é, você é um ser triuno, você é um espírito, tem uma alma e habita em um corpo, mas você é um ser íntegro. O que está falando aqui com você não é só o meu corpo, amém? O meu espírito está aqui, o Espírito de Deus habita aqui dentro do meu espírito. Eu tenho uma alma, tanto é que eu estou pensando, eu estou falando, eu tenho emoções, eu estou alegre de poder estar aqui compartilhando com você. Mas é importante você discernir. Eu sou apenas um homem, e não 3, entende? Olha o que a Bíblia diz, Romanos capítulo 2, verso 28. Porque não é judeu quem é apenas no exterior, nem circuncisão o que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão o que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então, você é chamado a todo tempo na palavra de Deus a discernir o seu espírito e andar no espírito. Sabe, o apóstolo Paulo está dizendo que o coração, e aí muitas das vezes na palavra de Deus você vai perceber essa palavra coração, se referindo ao coração do homem, não significa necessariamente esse órgão que nós carregamos aqui, que é responsável por bombear o sangue no seu corpo, mas o coração nos fala do espírito. Então o espírito, a Bíblia está dizendo que é o nosso coração, é lá que Deus vai falar conosco, é lá que nós vamos ter percepções, é lá que nós vamos perceber a voz de Deus falando conosco. Amém? Então, vamos falar um pouco aqui então das funções do Espírito.
Assim como o seu corpo e a sua alma têm função, o seu espírito também tem. São 3 funções que nós temos no nosso espírito. Então, o corpo, só para a gente começar a introduzir a respeito disso aqui, o corpo é onde estão os nossos sentimentos, os nossos sentidos físicos. Então, os nossos instintos, a locomoção. Por que você é capaz de se locomover? Porque você tem um corpo. A alma, ela tem 3 funções, que é a mente, a vontade e as emoções. É a sede da nossa personalidade. E o espírito também tem 3 funções. E a primeira delas que eu quero falar para você é a intuição. Então, qual é a primeira função do seu espírito? Fala aí comigo. Intuição. Olha o que a Bíblia diz em 1 João 1, verso 20. E vós possuís a unção que vem dos santos, e todos têm de conhecimento. Então, o que é essa intuição? A intuição no espírito, nós chamamos isso de intuição. É você saber a respeito de algo sem o prévio conhecimento da mente. Ou seja, é um conhecimento que é dado ao seu espírito. É quando, nós costumamos dizer, quando Deus fala conosco. É quando você percebe a voz de Deus falando com você. É algo no seu interior. E aí, a palavra do Senhor nos diz aqui em Jeremias 31, 34. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Então, como que eu vou conhecer a Deus? Pastor, mas é estranho, né? Porque a Bíblia está dizendo que ninguém vai ensinar um ao outro, e o Senhor está aqui me ensinando. Pois é, eu estou aqui somente sendo um irmão mais velho para você, alguém jamais experimentado no Espírito, para te ensinar a discernir o que o Espírito está dizendo. Porque o que a Bíblia está dizendo é que o Espírito que habita em nós, ele vai sim, ele vai nos ensinar todas as coisas. Ele vai nos ensinar por meio da sua intuição. A intuição, então, é a capacidade do espírito humano de conhecer ou saber algo independente de qualquer influência exterior. É o conhecimento que vem até nós sem qualquer ajuda da mente. A revelação de Deus, de todas as ações do Espírito, se tornam conhecidas por nós pela intuição. Então, se eu posso, de maneira sucinta, dar uma definição para você do que é essa intuição. Intuição é um saber que não tem origem na mente e nem nas circunstâncias ao redor. A intuição se manifesta de 2 maneiras. Basicamente, nos restringindo a não fazer algo. É quando, imagina, você vai fazer um negócio, você está orando às vezes nesse tempo agora de jejum para comprar um carro. Aí você vai até o carro, você olha o carro, você gosta do carro, você tem o dinheiro para pagar aquele carro, só que aí você vai orar. E na hora que você vai orar, o Espírito Santo fala para você, não é para comprar. Isso é o quê? O Espírito te restringindo. Está dizendo para você, olha, não faça. E porque você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, o que você vai fazer? Você vai seguir a direção do Espírito. As pessoas às vezes vão te perguntar, mas por quê? É o carro que você quer, é o dinheiro que você tem, por que você não vai comprar? Aí você vai dizer para ela, olha, eu não sei te dizer o porquê, mas dentro de mim, o meu Espírito está dizendo para eu não fazer esse negócio. Aí depois você vai descobrir, como já vi alguns testemunhos assim, com o passar do tempo, aí depois descobrir que aquele carro tinha um problema, não sei na onde, não sei o quê, e o Espírito Santo estava dizendo para você não comprar, por quê? Porque o Espírito Santo já viu todas as coisas. Então, o Espírito ele nos restringe para não fazer algumas coisas. Mas, por um outro lado, também ele nos constrange a ter um impulso. Sabe, certamente já aconteceu com você, que às vezes você está num lugar e do nada vem no seu coração, ora por tal pessoa, fala do meu amor para aquela pessoa. O que é isso? É o constrangimento do Espírito. É o Espírito Santo de Deus te levando a fazer algo, a ter um impulso, seguindo a direção do Espírito. Sabe, na intuição do Espírito, percebemos a persuasão do Espírito Santo. Na mente nós entendemos. Então, o Espírito fala comigo, olha, vai lá e ora pelaquela pessoa. Aí, nesse momento, a minha mente ela entra em ação. Ah, então tá, o Senhor falou comigo para eu ir lá e conversar e pregar para aquela pessoa. Então eu vou até aquela pessoa para pregar para ela. O conhecimento da intuição é chamado na Bíblia de revelação. Revelação
é o desvendar. Revelar significa, olha, tinha algo que estava encoberto. E aquele pano foi tirado. E uma vez que foi tirado, foi revelado. Por isso que a revelação, ela só acontece no nosso espírito. Então essa é a primeira necessidade de todo homem, nascer de novo. À medida que você nasce de novo, que você percebe o seu espírito, você agora pode ter revelação da palavra. Você pode ter revelação do Senhor, daquilo que Ele está dizendo. Aí você pode seguir a intuição no espírito. Então, lembrando você, a intuição ela se manifesta de duas maneiras. Amém? Lembra disso? Primeira coisa, restringindo para não fazer ou constrangendo, que é um impulso do espírito para que você faça ou tome alguma decisão ou atitude. A segunda função do nosso espírito é a consciência. O que é a consciência do espírito? Consciência é a capacidade de discernirmos entre o certo e o errado, não segundo os critérios da mente. Sabe, o critério da mente de certo e errado é a mesma coisa que estava lá no Éden, a árvore do conhecimento do bem e do mal. É quando você toma decisões não baseadas no que o Espírito diz, mas quando você toma decisões baseadas na sua alma, no que você acha, no que você pensa ou naquilo que você está vendo. A consciência do Espírito é aquilo que me faz dizer que algo é certo ou errado. Não é por causa da minha mente, mas porque o Espírito disse a mim. Sabe, existem coisas que não são pecado, mas existem coisas que o Espírito vai dizer para você não fazer. Então, nós falamos que a consciência do Espírito, olha o que a Bíblia diz aqui, Atos capítulo 17, verso 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Então, olha só, Paulo chegou num lugar, ali em Atenas, e o espírito dele ficou revoltado dentro dele, por quê? Porque havia idolatria. Isso é a consciência do espírito agindo. Então, o testificar, o confirmar, o recusar, o acusar, sabe, são manifestos da consciência do espírito. Presta atenção, não estou dizendo que o Espírito Santo nos acusa. Amém? Quem faz isso é o diabo. Isso que o diabo faz. Mas o testificar, o confirmar, tudo isso é função da nossa consciência, que está ligado ao nosso espírito. O julgamento da consciência não é segundo o conhecimento mental, mas é segundo a direção do espírito. Então eu decido a respeito de algo, se algo é certo ou se é algo errado, quando eu tenho uma direção no meu espírito. Isso nós chamamos de consciência do espírito. Amém? E a terceira função do nosso espírito é comunhão. Então olha só, nós já falamos sobre intuição, as três funções do espírito: intuição, consciência e comunhão. Meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Lucas 1, 47. Toda comunhão genuína com Deus é feita no nível do espírito. Deus não é percebido pelos nossos pensamentos, sentidos ou intenções. Ele só pode ser conhecido no nosso espírito. Então a verdadeira comunhão que nós podemos ter com Deus é só aonde? No nosso espírito. Porque você foi feito um ser espiritual, você agora pode ter comunhão plena com o Senhor. Você pode aí onde você está, ouvindo essa aula agora, você pode fechar os seus olhos, erguer a sua mão, você pode invocar o Espírito de Deus e você vai perceber Ele mover dentro de você. Por quê? Porque você agora foi feito um com o Senhor, você tem comunhão plena com o Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Como que eu posso exercitar o meu espírito? Olha só, a obra de Deus, queridos, em nosso espírito já está completa. Nós chamamos isso também dos 3 tempos da salvação de Deus. Lembra que eu falei para você no início que o pecado atingiu o seu espírito, a sua alma e o seu corpo, amém? Então a regeneração, a nossa salvação, ela também precisa dizer em relação ao espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Em relação ao seu espírito, como que você foi salvo? Nascendo de novo. E agora o seu espírito já está pronto, amém? Olha o que a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 26, verso 41. Vigiai e orai. Olha o que a Bíblia está dizendo para nós. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, você que nasceu de novo, seu espírito está pronto para ouvir de Deus. Está pronto para ter comunhão com Deus. Como que o meu
como que o meu espírito está pronto, mas você precisa também ser aperfeiçoado. É como o exemplo de uma criança. Quando nós falamos de uma criança que nasceu saudável, ela nasceu com as pernas, ela nasceu com os braços, ela nasceu com a boca, mas ela não consegue andar, ela não consegue pegar as coisas, ela não consegue falar, ela é perfeita, ela já está pronta, só que ela precisa exercitar. E aí que eu quero dizer para você como você pode exercitar o seu espírito. Primeira coisa, você exercita o seu espírito por meio do quebrantamento. A primeira maneira que Deus usa, irmãos, para que você possa percebê-lo, é trazendo um quebrantamento da nossa alma. Imagina que a nossa alma é como uma casca e ela precisa ser quebrada para que o espírito possa fluir. Então o Senhor permite circunstâncias, adversidades nas nossas vidas, para quê? Para promover esse quebrantamento. Sabe, nessas circunstâncias, nós nos tornamos sensíveis a Deus em nosso espírito. Segunda maneira que você exercita o seu espírito, por meio da palavra de Deus. A palavra de Deus também tem esse poder de separar a alma do espírito. Nós já lemos um texto aí atrás falando a respeito disso, que a palavra de Deus ela é poderosa para separar ossos da medula e a alma do espírito. Então, quanto mais cheio da palavra de Deus eu sou, mais eu exercito o meu espírito. Então, ao assistir essas aulas, a relembrar as aulas que você teve, você está, na verdade, sendo cheio da palavra de Deus. Certamente, alguma coisa que você vai me ouvir dizer aqui, coisa que você vai lembrar, coisa que você às vezes não ouviu lá na sala de aula, mas ao falar aqui agora você vai ter compreensão. Olha o que a Bíblia diz, Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva, aleluia, e é eficaz e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes e penetra ao ponto de separar a alma do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus é poderosa. Então, por isso é muito importante, olha só, muito importante você voltar para o cursão, você voltar para as aulas. Por quê? Porque tem muita coisa para aprender ainda. Nós tivemos essa pequena paralisação do jejum, mas a partir do dia 15 de abril nós vamos voltar com tudo. E você vai aprender ainda mais palavras, para que você possa exercitar ainda mais o seu espírito. A Bíblia diz também que a oração em línguas é a maneira de você exercitar o seu espírito. Você deve orar em línguas. Sabe, se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, se você ainda não ora em línguas, você pode orar, você pode clamar ao Senhor, porque é a vontade de Deus que você ore em línguas. O apóstolo Paulo vai dizer que quando eu oro em línguas, eu oro de fato, eu estou exercitando o meu espírito. Lembre-se disso, não, a oração em línguas não é um idioma que você aprende. Não tem como eu ensinar você que orar em línguas. É o Espírito que habita dentro de mim, dentro de você, que ele se expressa através das línguas. Amém? Quarta coisa, quando você rejeita a passividade, você exercita o seu espírito. As coisas do diabo, você precisa esvaziar a sua mente. Sabe aquelas coisas assim, zen? Esvazia sua mente. A Bíblia diz que isso, na verdade, é uma oportunidade que você está dando para o diabo entrar na sua mente. O homem de Deus, a mulher de Deus, ele precisa ter uma mente, um espírito constantemente cheio da palavra. Rejeita a passividade, sabe? Rejeita isso. O mesmo, sabe, se aplica a cada cristão. Precisamos aprender a exercitar o nosso espírito. Precisamos aprender a exercitar. E olha só, quero mostrar aqui para você um pequeno resumo, então, das funções do espírito. Então, o nosso espírito tem 3 funções. Primeiro, intuição, fala comigo aí, intuição. Segundo, consciência, fala aí consciência. Terceiro, comunhão, fala comunhão. Então, o que é a intuição? A intuição é o conhecimento espiritual, é a voz do Espírito falando no nosso coração, sabe, nos restringindo para não fazer alguma coisa ou nos constrangendo para fazer. O que é a consciência? A consciência é a capacidade de discernir entre o que é certo e errado sem o conhecimento da mente. É discernir no espírito. Como eu disse, às vezes tem coisas que não são pecaminosas, mas Deus disse que não é para você. E a comunhão, que é adorar o Senhor. E aí toda a verdadeira adoração é feita no nosso espírito. Amém? Então, adiante, nós vamos agora falar sobre as funções da alma. Então lembra, você é um ser triuno,
você é um espírito, você tem uma alma e você habita em um corpo. Então, a palavra de Deus nos mostra claramente, inequivocadamente, que a alma humana é composta de 3 partes. Quais são essas partes da alma humana? Primeiro é a mente. Mente, vontade e emoções. Então, a alma é aquilo que nós chamamos de o nosso eu. É por esse motivo que em muitos lugares a palavra de Deus às vezes chama o homem de alma, porque está se referindo à alma do homem. O que é essa primeira e mais importante função da alma? É a mente. Olha o que a Bíblia diz, Provérbios 2:10. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. Então o conhecimento, o aprender está ligado na nossa alma. Perdão, está ligado à nossa alma, mas particularmente à mente. O conhecimento é uma função da mente. Então o raciocínio, o pensar, o memorizar, sabe, o formalizar ideias está ligado à nossa mente. A mente é a função mais importante da alma. E é extremamente importante que você agora precise trabalhar na renovação da sua mente. Porque olha só, lembra, eu disse para você os 3 tempos da salvação de Deus. O seu espírito já foi regenerado, está pronto, mas a sua alma, ela precisa ser transformada. E quando eu falo a sua alma, eu estou falando dessas 3 funções, a mente, a vontade e as emoções. Então olha só, a nossa mente deve ser renovada pelo poder de Deus, para que nós possamos experimentar. É o que a Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 12, verso 2. Então olha só, Romanos capítulo 2, verso 2, a Bíblia diz, e não vos conformeis, essa palavra conformar significa entrar na forma. Não entre na forma deste século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, presta atenção, você só vai experimentar daquilo que é bom, agradável e perfeita vontade de Deus se a sua mente for renovada. Renovada com a palavra. Segunda função da alma é a nossa vontade. A nossa vontade é o nosso instrumento de decisão. Por que eu vim com essa roupa hoje? Porque eu escolhi. Isso é uma vontade. Eu tive vontade de vir com essa roupa e eu escolhi. Então, a vontade é um instrumento das nossas decisões, indisposição, se queremos, se não queremos. É a vontade do homem que o leva a pecar ou a servir a Deus. Entendi isso? Então, olha, você nasceu de novo. Amém? Agora, o Espírito está trabalhando na sua alma. E agora, continuar o cursão, assistir essa aula ou fazer qualquer coisa que está relacionada à vida da igreja, vai depender da sua vontade. Participar do jejum, por exemplo, estar na célula, se tornar um líder, fazer a vontade de Deus, é uma questão de você decidir fazer a vontade. Você precisa exercitar a vontade. É na nossa alma que está o poder de escolhermos. E a terceira função da nossa alma são as nossas emoções. A emoção é o que dá cor à nossa vida. É a alegria, a tristeza, é o pesar, a euforia, tudo isso está ligado às nossas emoções. Agora, presta atenção, como eu disse para você, a sua alma ela precisa ser transformada. A sua alma precisa ser transformada. Por quê? Porque ela também foi atingida por causa do pecado. Sabe, nós não devemos pensar que a nossa alma é ruim. É um erro, o erro é caminharmos por ela. Nós somos chamados a caminhar, a viver segundo o Espírito e não segundo a nossa alma. Se andamos pela alma, já não andamos por fé e estaremos no nível da carne. Os que andam segundo o padrão da alma são chamados de carnais. Eles são crentes, eles nasceram de novo, só que eles não andam pelo Espírito, eles andam pela carne. Eles andam pela mente, eles andam pelas emoções. É aqueles irmãos que quando eles estão felizes, por exemplo, eles querem servir a Deus, eles querem estar na célula, eles querem cooperar com o reino de Deus. Mas no dia que eles estão tristes, que eles estão desanimados, eles não querem fazer nada. Eles querem ficar debaixo da cama, olha, ninguém me perturba, para com esse negócio de me chamar para o culto, para a célula. Por quê? Porque são irmãos que andam baseados nas emoções. Nós não podemos ser assim. O homem de Deus, a mulher de Deus é guiado pelo Espírito. Por isso a sua alma precisa ser transformada. Amém? Então olha só, como que a minha alma pode ser transformada? E a Bíblia vai nos dizer, primeira coisa, renovando a mente. Renovar significa renovar. Ou seja, colocar dentro da sua mente novos conceitos,
colocar na sua mente novos padrões, novos valores. Agora, quais valores? Sabe, você se converteu. Você tinha padrões e pensamentos mundanos. Mas agora você se converteu. Agora precisa ser mudado. Mudado. Os seus valores agora são os valores da palavra de Deus. Seus pensamentos agora precisam estar em linha com os pensamentos de Deus. E você só pode ser renovado. Você só pode ter a sua mente transformada por meio da renovação da mente. Isso acontece como? Por meio da palavra de Deus. Então, fazer um curso como você está fazendo agora, ir ao culto, estar ali na célula, alimentando-se da palavra, lendo a Bíblia, orando, isso vai cooperar para que a sua mente seja transformada, que a sua alma seja transformada. A Bíblia diz que a segunda maneira de ter a nossa alma transformada é por meio da contemplação. Olha o que a Bíblia diz, 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. Olha só, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos como por espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. O que é contemplar? Essa palavra contemplar significa olhar com admiração. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, eu vou olhar para o espelho e eu não vou me ver. Eu vou ver aquele que habita dentro de mim. E aquele que habita dentro de mim é perfeito. Eu tenho os meus erros, eu tenho as minhas falhas, mas eu tenho Cristo dentro de mim. E quando eu sou capaz de ver Cristo dentro de mim, eu então sou transformado. Contemplar é olhar com admiração, é saber o quanto Deus é bom, o quanto Deus me ama, sabe? É olhar para o Senhor e ver quanto Ele é bondoso, quanto Ele é digno. O meu espírito foi criado para conter a Deus, mas a minha alma foi criada para refletir a Deus. E aqui nós temos então as três funções principais da alma. Olha só, olha o que a Bíblia diz, pode passar. Pode passar. Nós fizemos aqui um resumo aqui. Isso, olha só, a alma tem três funções, a mente, a vontade e as emoções. Na mente está o nosso intelecto, a nossa inteligência, o nosso conhecimento. Na vontade está o buscar, o recusar, o escolher. E nas nossas emoções está ligado às nossas emoções. Então, em relação à sua alma, lembre-se, você está sendo transformado de glória em glória, dia após dia. É um processo, fala comigo assim, um processo. A transformação da sua alma é um processo, é dia após dia. E agora nós vamos falar da última parte do seu corpo, do seu ser, que é o seu corpo. A palavra de Deus nos diz que o nosso corpo é apenas a nossa casa terrestre. É o lugar onde moramos neste mundo, é a qual temos contato com este mundo. E a função básica do nosso corpo é o quê? É ter contato com o mundo físico. E assim como o espírito e a alma têm funções, o corpo também tem. A primeira função do corpo são as nossas sensações, que está ligado àquilo que nós temos como, por exemplo, a visão, a audição, os nossos sentidos. Então, o nosso corpo, ele é a porta de entrada também para a nossa alma. Então, quando você às vezes vê uma cena comovente, você às vezes não se entristece? Por quê? Porque através da visão, aquela imagem gerou você e tocou algo na sua alma. Então, primeira coisa, primeira função do corpo é a nossa sensação. Segundo, locomoção. Eu só sou capaz de andar aqui, de me movimentar por causa do meu corpo. E a terceira função do nosso corpo é o instinto, que são instintos naturais, eles são naturais a nós. O que é um instinto? Por exemplo, um instinto de sobrevivência. Imagina só, você está andando na rua, vê um cachorro, um pitbull correndo atrás de você. O que você faz rapidamente? Você corre. Por quê? Porque é um instinto. A Bíblia diz instinto de sobrevivência, um instinto sexual, um instinto, de se proteger. Imagine que alguém pega e joga alguma coisa na sua direção. Qual que é a sua primeira atitude? É se esconder. Por quê? Porque essa é uma reação do seu corpo, é algo natural. E aí nós podemos resumir então o corpo tendo essas três funções: locomoção, sensações e instintos. Amém? E olha só, partindo aqui para o nosso final, eu quero então falar para você o que é então a revelação no Espírito.
Então, isso é a parte mais importante. Nós queremos que você tenha revelação no Espírito. A vida cristã, o ponto mais importante é o conhecimento espiritual, é a revelação. A maior preocupação do apóstolo Paulo em todas as suas epístolas era com revelação. Paulo, ele não orava para a igreja crescer, ele não orava por recurso financeiro, ele orava por revelação. Porque o apóstolo Paulo entendeu que quanto mais revelação eu tenho da palavra de Deus, quanto mais revelação eu tenho da minha identidade, quanto mais revelação eu tenho de quem eu sou em Cristo, mais eu vou viver uma vida segundo a vontade de Deus. O que é revelação? Revelação é o conhecimento que nos é transmitido pelo Espírito Santo ao nosso espírito. É quando a luz de Deus brilha no nosso espírito. Então nós temos revelação. Revelação é saber pelo Espírito algo que a nossa mente talvez não saiba, ou às vezes até saiba. É ponto de vista de Deus, é olhar com os olhos de Deus. Então, o processo de revelação é algo muito importante. Como eu disse para você, a parte mais importante do seu ser é o seu espírito, porque é lá que você tem revelação, porque é lá que você ouve de Deus, porque é lá que você tem discernimento espiritual. O Espírito Santo transmite a verdade ao nosso espírito, e o nosso espírito agora passa para a nossa mente. Então, a Bíblia diz, e o apóstolo Paulo vai dizer que essa era uma dos seus focos de oração, seu ponto de revelação, de oração, que é ter revelação. Quando a revelação de Deus vem, então há crescimento, há discipulado, há maturidade, há missões, há novos líderes sendo levantados, há gente contribuindo com o reino de Deus, porque teve revelação. Quais são as condições? Vou citar aqui para você. Quais as condições para se obter revelação? Primeiro, conhecer a palavra de Deus. Quanto mais eu conheço a palavra de Deus, quanto mais eu leio, quanto mais eu medito na palavra, mais revelação eu vou ter. Segunda coisa, para eu ter revelação, eu tenho que ter olhos abertos. Ou melhor, tem que ter olhos para ver. O que é olhos para ver? Significa ter nascido de novo. O homem no pecado, ele não tem capacidade de ter revelação. Por quê? Porque o espírito dele está morto. Então, ter olhos significa nascer de novo. Terceira coisa, para eu ter revelação, eu preciso ter luz. Não adianta eu ter olhos se eu não tiver luz. O que significa a luz? Significa ser cheio do Espírito Santo. É a experiência do batismo no Espírito Santo, ser cheio do Espírito. Quarto fator são olhos abertos. Não adianta eu ter olhos, não adianta eu ter luz se os olhos estão fechados. O que significa os olhos fechados? Sabe, muitos de nós, às vezes por causa do orgulho, têm fechado o coração. Indisposto, não, vou aprender com esse pastor, vou aprender com esse líder. Não, eu já sei. Eu aprendo diretamente com Deus. Amém. O Espírito Santo de Deus, Deus pode te ensinar realmente. Mas o fato de você ter um coração fechado para a palavra, ou fechado para quem está te ensinando, isso mostra que os seus olhos estão fechados. Pastor, e como que eu sei que eu de fato tive revelação de algo? Que eu entendi o que a palavra de Deus está dizendo? Existem algumas características. Primeira característica, revelação gera vida. Se você ouviu uma pregação, se você leu a palavra de Deus, e isso gerou vida, gerou entendimento espiritual, isso significa que você teve revelação. Quando o Senhor fala conosco na palavra, isso vai gerar vida. É quando você está lendo a Bíblia, você agora entende, agora eu entendi o que a Bíblia está dizendo, agora eu entendi o que esse texto está dizendo. Isso nós chamamos de revelação, e a revelação gera vida. Segunda coisa, segunda característica da revelação, a revelação gera fé. Aquele que recebeu revelação, ele é sempre alguém cheio de fé. Terceira coisa, a revelação gera mudança. Quando eu entendo que eu sou filho de Deus por revelação, a minha maneira de relacionar com Ele eu mudo. Eu não sou mais um servo, eu sou filho. E porque eu tenho revelação disso, eu gero mudança, a mudança gerada no meu coração, e eu agora tenho um relacionamento vivo com Deus. A revelação é o que vai nos sustentar no dia da tentação. Sabe por quê? Porque por mais que nós nascemos de novo, nós ainda somos tentados. Então, quanto mais revelação eu tenho, mais eu vou ser firmado nos dias de lutas e tentações. E aí, como que eu posso receber a revelação? Como nós estamos dito. Primeira coisa, você tem que ter um coração consagrado. Coração consagrado nos fala um coração disposto a obedecer. Porque, olha, Deus vai falar com você, você vai ter revelação, mas você precisa ter a disposição de obedecer. O coração ensinável.
Sabe, eles julgam que não precisam aprender com mais ninguém. Pessoas que acreditam que não precisam aprender com mais ninguém, eles dificilmente serão usados pelo Senhor. Então você só vai ter revelação quando você tem um coração ensinável. O que é um coração limpo também? Porque essa é uma condição. Ser limpo significa não ter pecados ocultos, mas ter um coração puro. Ser limpo significa não ter pecados ocultos, mas ter um coração puro significa ter um coração sem mistura. Não é aquela pessoa que está aqui um pé no mundo e um pé na igreja. Ele não é misturado, é um coração limpo, não tem sujeira, não tem mistura. Sabe, um coração sem véu. Coração sem véu nos fala de tradicionalismo. Sabe, não é Deus que coloca o véu, mas somos nós mesmos. É quando nós acreditamos que Deus só faz de um jeito. É quando nós estamos ali ainda no Velho Testamento, na lei, por exemplo. Quando eu estou atrás só de rituais ou tradições religiosas. Precisamos tirar o véu. Estar cheio da palavra de Deus é também uma característica de alguém que é cheio de revelação. Eu quero terminar então dizendo para você de dois termos importantes, que a Bíblia fala de logos, fala comigo aí, logos e rema. O que significa logos? Logos significa palavra escrita, é aquilo que está escrito na Bíblia. E a palavra rema, essas duas palavras, logos e rema, elas são palavras que foram escritas em grego. Sabe, o Novo Testamento ele foi escrito em grego e o Velho Testamento foi escrito em hebraico. Então, essa palavra logos, ela significa palavra escrita. E essa palavra rema, ela significa palavra revelada. É aquilo que o Espírito falou ao nosso coração. É interessante que a palavra de Deus sempre nos instrui a buscar ter o rema. Quanto mais rema, quanto mais palavra revelada eu tenho, mais cheio do Espírito eu sou, mais guiado pelo Espírito eu sou. Então quero dizer para você que nesses dias você continue estudando a palavra de Deus, que você continue sendo cheio do Logos, lendo a palavra, para que você possa ter o rema, a revelação, que vai fazer toda a diferença na sua vida. Amém, meus amados alunos? Deus abençoe você, estamos juntos, conto com você aí na sua sala de aula, a partir do dia 15, estamos de volta em nome de Jesus. E quero também aproveitar para te lembrar que nos dias 25, 26 e 27, agora do mês de abril, nós temos o reencontro do Cursão e também do CTL. E é extremamente importante a sua participação. Tenho certeza que Deus vai falar muito com você nesse reencontro. Amém, queridos? Deus abençoe você, tenha um dia abençoado no nome de Jesus.